Então, galera, vamos aí para a nossa aula de hoje, onde a gente vai estar apresentando dentro da matemática e suas tecnologias, conteúdo do ensino médio, segundo ano, sistemas lineares. Nesse primeiro contato com esse conteúdo, a gente vai estar apresentando para vocês os elementos que compõem esses sistemas lineares, tá? Identificação do que é um sistema linear, esses elementos, como eu falo para vocês agora, a solução, o que é a solução de um sistema linear, os tipos de sistemas lineares com relação à solução, a representação gráfica dessas soluções, tá? Então vamos lá, para iniciarmos o nosso conteúdo, apresentamos esse probleminha aí, onde três irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou um minuto de cada tipo de ligação realizada. Tá? As três contas apresentam ligações para telefone fixos e móveis, há ligações internacionais para Buenos Aires, onde moram seus primos. Então são esses três tipos de telefonema aí, fixos, móveis e ligações internacionais. Tá? E a tabela mostra aí o que cada um consumiu com relação a minutos e o valor total pago, tá? Vamos determinar por x, y e z os preços do minuto de ligação para telefone fixo, para telefone móveis e para ligações internacionais. X é o fixo, y é telefone móveis e z as ligações internacionais, tá? Então vejam só. A partir dessas incógnitas aí que nós colocamos x, y, z, nós formamos as seguintes equações. Tá? Equação 1, 2 e equação 3, onde vocês observam aí que 10, 6 e 2, que no caso aqui representa a quantidade de minutos. 10 minutos de ligação fixa, 6 minutos de ligação móvel e 2 minutos de ligações internacionais. E aí x, y e z é o valor de cada um desses minutos aí. Ou seja, está representado pelas incógnitas justamente porque nós não conhecemos. Tá? Então, as três equações acima, quando eu coloco essas três equações acima, elas constituem, elas formam, nos dão um exemplo aí do que é um sistema linear. Tá? Para entender o que é um sistema linear, as equações que nós apresentamos para vocês aí tem muitas coisas em comum. Nós vamos analisar, por exemplo, essa equação aqui, a primeira, 10x mais 6y mais 2z igual a 12 e 20. Tá? Ela é uma equação do primeiro grau, por quê? Porque os expoentes aqui, ó, da minha incógnita é igual a 1. Tá? Os três termos do primeiro membro são de primeiro grau. O que é primeiro membro? Tudo aquilo que vem antes da igualdade. Isso aqui é primeiro membro. Tá? Isso aqui é primeiro membro. E tudo que está depois da igualdade é segundo membro. Tá? Então, o termo do segundo membro é de grau zero, ou seja, o 12 e 20 é de grau zero. Por que, professor, de grau zero? Porque a minha incógnita aqui ela é inexistente. Tá? Então, se ela é inexistente, o coeficiente aí ele não vem acompanhado de uma incógnita, então o grau dela é zero. Porque todo número, se eu colocar lá o x elevado a zero, isso aqui é igual a quanto? A 1. Todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Então, por isso que ele é de grau zero, porque eu não tenho essa incógnita aí acompanhando esse termo independente. Tá? Uma equação desse tipo aí, que nós apresentamos essas características para vocês, ela é chamada de quê? Equação linear. Tá? Aqui tem a notação geral do que é uma equação linear, como vocês podem ver aí. Ó. A1 x1, x2, x3, nós chamamos de quê? Das incógnitas, ou seja, os valores desconhecidos.
A1, A2, A3, AN são o quê? Os coeficientes. Então, analisem aqui, ó. Coeficiente e aqui a minha incógnita. Coeficiente e aqui a minha incógnita. E assim por diante. O B é o quê? O termo independente. Ele não tem uma incógnita com ele aí, tá? Note que numa equação linear, os expoentes de todas as variáveis são sempre iguais a 1, como vocês viram lá no exemplo anterior. Aqui nós temos o que é o sistema linear, né? Na verdade, como é que nós vamos identificar esse sistema com relação às incógnitas e também com relação às equações, tá? Sistema linear com duas equações e duas incógnitas, tá? X e Y. Por que duas equações? Porque eu tenho a equação 1 e a equação 2. Por que duas incógnitas? Porque eu tenho aqui, ó, X e Y, que constitui esses sistemas aí. Aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 3 equações. E quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4 incógnitas. Então, aí eu vou ter um sistema linear de 3 equações e 4 incógnitas. Todo sistema linear ele pode ser representado na forma matricial, tá? Ou seja, na forma de tabela. De que forma, professor? Observa que aqui eu tenho a matriz dos coeficientes. Então, eu peguei os coeficientes. Ah, professor, que não tem nenhum número. Tem, é 1. Quando não tem nenhum número acompanhando a incógnita, eu considero que seja 1. Então, eu peguei o 2 e o 1. Tá aqui, ó. Peguei o 1, não tem nenhum número, então é 1. 1 e menos 2 e 5 e 1. Isso aqui representa a matriz dos coeficientes. Aqui a matriz das incógnitas. Quais são as incógnitas que eu tenho? X e Y. E aqui dos termos independentes. Aqui na verdade não é 1, é 0. Tá? Então eu tenho aí a matriz dos termos independentes. Solução de um sistema linear. O que é a solução de um sistema linear? Tá? Observe aqui esse sistema, x mais y igual a 5 e 2x menos y igual a 1. Se nós estamos dizendo que 2 e 3 é solução desse sistema aí, isso quer dizer que quando eu substituir o 2, que no caso representa o valor da incógnita x, e 3, o que representa o valor da incógnita y, essa igualdade aqui ela tem que ser verdadeira. Então vamos lá, que era x, eu coloquei o valor dele que é 2. Que era y, coloquei o valor dele que é 3. Então quando eu somar 2 mais 3 é 5. Então isso aqui é verdadeiro. Vamos para a segunda equação. Substituir aqui no lugar do x o 2 e no lugar do y o 3. Então eu multiplico 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, aliás, 4 menos 3 é 1. Então isso aqui, ó, é verdadeiro. Então se o 2 e o 3 substituído em ambas as equações eu encontrei duas igualdades verdadeiras, porque no caso aqui são duas equações, aí eu digo que esse par ordenado aqui, 2 e 3, ele é o quê? Solução da equação. 3 e 2 não é solução. Vamos verificar por que não é solução. Faço a mesma coisa. No lugar do x, agora eu coloco 3. Observe que eu fiz apenas uma inversão. Tá? Só que o primeiro valor é x e o segundo é y. Então, 3 mais 2, 5. Ok, verdadeiro. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 2 não é 1. Então, isso aqui é falso. Então, por isso que o 3 e o 2, ele não é solução. Para ser solução, tem que satisfazer todas as equações. Tá? Se eu tenho duas equações, esses valores têm que satisfazer essas duas equações. Se eu tenho 3 equações, esses valores têm que satisfazer as 3 equações. Sistema linear homogêneo. O que é um sistema linear homogêneo? Toda vez que o sistema apresentar o termo independente, todos nulos, ou seja, iguais a zero, eu digo que esse sistema linear ele é o quê? Homogêneo. Como vocês podem perceber no que nós estamos mostrando aqui. Ó. Num sistema linear homogêneo, todas as equações são homogêneas, possuem todos os coeficientes independentes, ou seja, nulos. Tá? Todo sistema linear homogêneo admite a solução trivial, que é o quê?
0. Se eu tenho essa solução trivial, ela contempla o meu sistema, eu digo que ele é o quê? Homogêneo. E ele só vai ser homogêneo se essa solução trivial ela contemplar a solução desse sistema aí. Só que todo sistema homogêneo ele pode ter outra solução diferente dessa trivial, tá? Como nós podemos analisar o seguinte: esse sistema linear aqui, ó, ele é homogêneo. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o termo independente igual a 0, tá? Ele é solução, o 0, 0, ou seja, a trivial, quando eu substituo aqui o x é 0 e o y é 0, 0. 2 vezes 0 é 0, 0 menos 0, 0. Então isso aqui é verdadeiro. 3 vezes 0, aliás, menos 3 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, 0 mais 0, 0. Verdadeiro também. Então, a solução 0, 0, ou seja, a solução trivial é a solução desse sistema linear aí. Sempre vai ser isso. A solução trivial vai ser solução de um sistema homogêneo. 2 e 1 também é solução. Observa que essa daqui não é trivial, mas ela também é solução. Por quê? Todo sistema homogêneo ele admite como solução tanto a trivial como outra solução que não seja a trivial. Vamos verificar se esse daqui admite essa solução. No lugar do x eu coloquei 2, no lugar do y eu coloquei 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 é quanto? 0. Menos 3 vezes 2 é menos 6. 6 vezes 1 é 6. 6 menos 6 vai dar quanto? 0. Então, isso aqui também é solução. Como eu havia falado para vocês. Todo sistema homogêneo admite como solução tanto a solução trivial como outra solução que não seja trivial. Sistemas equivalentes. 2 ou mais sistemas que tenham exatamente as mesmas soluções são chamados sistemas equivalentes, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó. São sistemas diferentes, com coeficientes diferentes, só que eles admitem a mesma solução. Se eles admitem a mesma solução, eu digo que esses sistemas aí são o quê? Equivalentes. Professor, mas será que ela admite? Então vamos lá. Quanto é que vale o x aqui? 2. Quanto é que vale o y? 1. Então nós vamos ter 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ok, está verdadeiro. 2 menos 1 é quanto? 1. Verdadeiro também. Observe que no primeiro sistema, a solução 2 e 1 contemplou. Vamos no segundo aqui. 2 mais 1 é 3. Verdadeiro. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Verdadeiro também. Vocês observam que o conjunto de solução aqui é a solução dos dois sistemas. Então, esses dois sistemas aí, eu posso afirmar que são o quê? Equivalentes. Algumas propriedades de equivalência entre sistemas. Tá? Se você trocar de posição duas equações dos sistemas, não vai alterar em nada a solução desse sistema. Então, isso aí eu posso fazer perfeitamente. Multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação do sistema por outra constante não nula. Observe só. Se eu tenho lá, ó, x mais y igual a 3. Tá? Se eu multiplicar isso aqui, ó, por 2, então eu vou ter 2x mais 2y igual a 6, porque 2 vezes 3 é 6. São duas equações aqui que vão continuar tendo a mesma solução. Tá? Vão continuar tendo a mesma solução. Então, quando eu multiplico ou divido os coeficientes de determinada... Os dois membros, não pode esquecer isso. De determinada equação do sistema, não vou alterar a solução desse sistema. Substituir uma equação pela soma, membro a membro dela com outra equação, podendo ser ambas multiplicadas antes por uma constante real, não nula. Isso aí também não vai alterar a minha solução do sistema. Tá? Nós podemos classificar os sistemas lineares com relação ao número de solução,
tá? Ele pode ser possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível. Então vamos analisar o seguinte: eu tenho um sistema linear. Primeira pergunta que eu faço é se ele tem solução. Se ele não tem solução, ele é impossível. Sistema impossível, ele não tem solução. Se ele tem solução, ele é possível. E se ele é possível, ele pode ser determinado se ele tem apenas uma solução. Ele pode ser indeterminado se ele tem infinitas soluções, tá? Então vamos lá, ele pode ser impossível ou possível. Se ele for possível, se tiver só uma solução, ele é determinado. Se tiver duas soluções, ele é o quê? Indeterminado, tá? A interpretação gráfica disso que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui eu tenho um determinado sistema. Fazendo todo a parafernália aqui na resolução, eu tenho como solução desse sistema aqui o seguinte para ordenado: 3 e 4, tá? Então eu digo que esse sistema aí ele é possível e determinado, porque ele só tem uma solução. A representação gráfica desse sistema é o seguinte: eu tenho apenas um ponto em comum entre essas duas retas aí. Elas se tocam apenas uma vez, então essas retas elas são concorrentes. Toda vez que eu tiver um sistema possível e determinado, eu vou ter duas retas concorrentes. Ó, nesse segundo exemplo aqui, ó, nós temos aí o sistema, né? Aí chegamos nesse ponto aqui. Aqui eu vou ter o quê? Y igual a 11 sobre 0. Pessoal, não tenho divisão por zero, tá? Ou seja, nenhum número que eu multiplicar aqui, ó, nenhum número que eu multiplicar por zero vai dar 11. O resultado sempre vai dar o quê? Zero. Então esse sistema aí, ele é o quê? Impossível, tá? Ele é um sistema impossível. Não tem solução. A representação gráfica dele aí, você observa que a primeira reta é essa amarela e a segunda vermelha. As retas elas são o quê? Paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se tocam. Exemplo 3, pessoal. Observa que eu tenho aí o sistema, tá? Olhando o sistema aí, todo número que eu cheguei nessa equação aqui, todo número que eu multiplicar por zero, vai dar zero. Então, quantas soluções eu tenho aqui? Ó? Se eu tenho, no lugar disso, coloco 2, 2 vezes 0 é 0, o 3 vezes 0 é 0, 10 vezes 0 é 0. Qualquer número que eu colocar no lugar do y e multiplicar por 0, o resultado vai ser quanto? 0. Então, por isso que o sistema ele é possível, só que indeterminado. Eu tenho infinitas soluções. A representação gráfica dele é o seguinte. Aqui eu tenho a reta da primeira equação. Observa agora a reta da segunda equação. É justamente duas retas coincidentes, ou seja, eu vou ter todos os pontos em comum. Todos os pontos pertencentes à primeira reta pertencem também à segunda. Então eu vou ter as retas coincidentes. O resumo, pessoal, para vocês entenderem direitinho aí. O sistema ele pode ser possível ou impossível, tá? Quando ele for impossível, as duas retas aqui, elas são o quê? Paralelas. Elas não têm nenhum ponto em comum. Quando o meu sistema for possível, ele pode ser determinado, quando ele vai ter apenas um ponto em comum. Elas se tocam apenas uma vez, tá? Indeterminado, ou seja, infinitas soluções. Observe como é que é, ó. Retas coincidentes, uma sobre a outra. Todos os pontos, eles são o quê? Comuns às duas retas. São o quê? Retas coincidentes. Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai estar apresentando como resolver cada um desses sistemas aí. No mais, um abraço, foca agora nas atividades e até a próxima oportunidade.